Vamos lá. Então, a pergunta da PIC 35 foi: gostaria de saber seu conceito sobre partner. Play partner. Vamos colocar assim. No mundo baunilha, nas relações baunilha, você tem três tipos de relação, né? Namoro, noivado e casamento, básicos, né? Tem flerte, tem amante, tem amancebado e tal, mas só para resumir, vamos falar dessa aqui. Namoro e noivado são relações onde o grau de compromisso ficando, vai ganhando importância. Mas essa importância, ela começa do momento em que você conhece a pessoa, e isso vai evoluindo. Então, primeiro você flerta, tal, fica, tal, namora. Tá namorando, tem algum compromisso, mas você não tem um compromisso real com a pessoa. Você tá namorando só, se acabar, acabou o namoro. Aí a coisa dá um grau, né? Poxa, a gente vai casar, então vamos noivar. Aí você você sobe o grau da intimidade, da confiança, começa a comprar as coisinhas do casamento, vão ficando tal. Tem casamento, tem noivados que duram anos, muitos, 6 anos, 10 anos. Mas já vi um de 6 anos. Mas aí acabar um noivado não é uma coisa tão traumática, tão crítica. É mais traumático do que o namoro, mas é tranquilo de terminar e tudo bem. Por quê? Porque é só um grau a mais de intimidade, de compromisso, mas não é o compromisso pleno como o do casamento. Quando casa, olha, para valer. Que sejam felizes para sempre, que seja eterno enquanto dure, que seja na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, né? Até que a morte separe. Isso é o que invariavelmente acontece. Não necessariamente hoje em dia, porque outras coisas separam as pessoas antes da morte. Do BDSM, você vai ter dois tipos de relação, assim, nesse grau. Você tem as relações de dominador-dominado, que são as relações partner, play partners. E eu já vou falar delas. E você tem a relação ou as relações de possuidor-posse, que são de dois tipos, basicamente. Então, as primeiras. Quando você, no BDSM, você conhece alguém, e você vai flertar, você entra num período que nós chamamos de negociação. Certo? A negociação é quando estão conversando, é que nem um namoro. Uma negociação é flerte namoro. É play partner. Não tem nada. Não tem nenhum compromisso maior. Aí ela dá um grau. Ela vai para um estado de avaliação. As coisas não necessariamente podem acontecer nessa ordem. Etapas podem ser puladas por pessoas que têm algum problema, mas acontecem. Então, o estágio de avaliação seria um compromisso maior, mas as duas partes estão se avaliando, já estavam se avaliando desde sempre, mas agora é oficial, estão comprometidos num processo de avaliação. É como se fosse um noivado, mas não é um casamento. Quando se instaura uma relação de posse, esta pessoa pertence àquela pessoa, então, às vezes algumas até faz contratinho, coisa que não tem valor legal nenhum, mas é fofo para lembrar. Olha, isso aqui não pode, cláusula 3, parágrafo 4, não pode. No bumbum, não. Tá. Trouxe mais água? Tem água pra gente aqui agora. Eu divido a minha água com você. Divido a minha água com você. Então, o que eu acho das relações de play partner é que elas existem, elas estão aí. Quando você está numa relação de posse, ela pode ser uma posse não 24/7, que é uma posse onde cada um mora na sua casa, e existem várias vertentes que vão explicar qual é a dinâmica de cada uma delas. Mas você tem a relação de posse, e a relação de posse 24/7 é quando uma parte realmente entregou a vida para a outra. E tem gente que acha que o 24/7, inclusive eu, não precisa morar junto, não necessariamente, e tem outras pessoas que acham que 24/7 a posse tem que ficar 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para a parte que domina. O que eu acho de play partner é tão importante o play partner no BDSM quanto o namoro e noivado é para a relação baunilha. Porque você
tem que confiar e você tem que conhecer. E essas coisas levam tempo. Mas o 24/7, quando não mora junto, é quando uma pessoa tem uma única relação. Aí, afetiva. A gente está falando de partners, a gente não vai falar de 24/7. Não, porque você estava explicando 24/7. Mas eu não quero falar de posse. Vamos falar de... Fecha, senão então, o programa não acaba. Então, o que eu acho, depois a Guinha vai falar o que ela acha de play partner. Eu acho que play partner é uma coisa necessária e 98% do que você vê por aí, inclusive a maior parte das pessoas andando de coleira, elas são play partners e não sabem, porque não entenderam ainda que a palavra dono tem um peso enorme. Vocês têm alguma ideia do que é pertencer e possuir? Então, a pessoa tem que se perguntar isso, antes de chamar a outra de dono, de dona. É bonitinho na cama? É bonitinho para falar... na hora de um contexto erótico? Agora, dono de verdade? Eu sou dono do quê? É de tudo? Ou de quase tudo? Ou sou dono de 72%? Ou só dessa religião e dessa região ou daquela? É complexo. Entregar a vida na mão de outro? Então, olha, e vamos agora passear pelo abuso. Se numa relação de namoro, noivado e casamento, aparecer um negócio chamado Lei Maria da Penha, em que um indivíduo fura o bumbo, decepciona, apresenta uma face desconhecida para outra depois de anos de relação, imagina isso acontecer numa relação onde você deu poder total. Onde a pessoa vai discutir com você, resolve ter um surto quando você está amarrada, amordaçada e vendada. Fica difícil, né? Então, é muito bom escolher o parceiro, muito bem. E é muito bom manter a relação play partner por muito tempo, até que o seu parceiro dominante conquiste a autoridade, conquiste você. Boa relação? Boa explicação? Bom, eu não ouvi quase nada da claro explicação, mas eu concordo. Fala você. O que você acha de play partner? Responde. Não, mas pelo que eu ouvi que você falou, a gente concorda sobre essas questões. Então, eu acho que você falou bem. Não, o que você acha de uma relação play partner? Você acha importante a relação play partner? Eu acho que a relação play partner, ela... Vou simplificar. Porque a relação play partner é opção. Ou já começa como dono de coleira e tudo. Não, a play partner é no momento que você vai conhecer a pessoa. E você pode ficar com play partner no resto do tempo. Que aí a gente vai entrar naquelas questões que no BDSM existe a polêmica, né, das relações avulsas. Tem pau amigo, não tem? Tem o chicote amigo. Então você pode ter um play partner amigo, não tem problema. O chicote amigo. Tem gente que tem esse problema no BDSM, a submissa ou o dominante só quer relação de play partner. Como se isso fosse um absurdo. Gente, não é um absurdo, é uma opção. Fica na relação play partner de quem quer. Olha lá, aqui tem uma pergunta que entrou disso. Qual a diferença entre play partner e irmã de coleira? São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. São dois assuntos. Play partners são pessoas que são parceiros de brincadeira. Inclusive, irmãs de coleiras podem ser play partners também. São partners, são play partners, brincadeira. É parceiro de brincadeira. Irmãs de coleira ou irmãos de coleira, né? Play partner é parceiro de jogo, parceiro de brincadeira. São pessoas que servem ao mesmo dominante. Então, se são irmãs. Agora, eles podem brincar entre si e também serem partners. Às vezes são irmãs como duas jaguatiricas num saco. Vamos em frente. Próxima pergunta, vai.